Olá, tudo bem com você? Seja muito, mas muito bem-vindo para mais uma aula de administração financeira e orçamentária comigo, professor William Notário. E como sempre, é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa, um prazer ter você aqui para juntos darmos continuidade ao importante estudo de AFO para o seu concurso público. Hoje nós vamos comentar em uma, duas ou até 3 aulas, se necessário for, sobre os princípios orçamentários nessa aplicação quase que introdutória na parte geral de administração financeira e orçamentária. AFO. Então daqui para frente eu vou falar AFO, tá? Para você ir pegando o jeito. Então tá aqui comigo, ó. Nós vamos falar hoje sobre princípios orçamentários. Vou tomar uma aguinha, me dá licença. Isso, vamos tomar uma aguinha aí para o negócio desenrolar. Vamos então, parte geral, princípios orçamentários, parte 1, então, ó. Eu sou o professor William Notário, aqui nós temos a rede social para você ficar por dentro, ligado em tudo que acontece. E vamos nessa então? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da parte introdutória e sempre que possível for, vou pegar questões aqui recentes ou não, que sejam pertinentes, sejam importantes ao tema e vou colocar para você para a gente discutir. Combinado? Essa é a forma, essa é a sistemática, então, para a gente trabalhar. Então, veja comigo, princípios orçamentários. Bom, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar, propriamente dito, nas variedades de princípios, nós precisamos entender que princípio é princípio em todo e qualquer lugar. Então, princípio na contabilidade, princípio no direito, princípio na administração, princípio na matemática, são regras, são diretrizes fundamentais que devem ou podem ser seguidas para o melhor andamento daquela disciplina, daquela profissão, daquela atividade. Então, são regras, diretrizes fundamentais aqui em AFO que devem ser seguidas tanto para o processo de elaboração quanto da execução orçamentária. Existem princípios orçamentários pautados e regrados, então, pela própria Constituição Federal. Existem princípios orçamentários que são fruto da Lei 4.320 de 64, assim como existem princípios orçamentários que estão nas doutrinas. Os autores apresentam esses princípios orçamentários e a gente vai trabalhar. Aqui em AFO, é importante saber também que os princípios são aplicáveis a todos os entes e poderes. E tem o objetivo, então, de garantir a consistência, a padronização, alguns autores até falam da estabilidade do sistema orçamentário. Olha que loucura. Então aqui, princípios é muito importante. E diga-se de passagem, é um tema muito cobrado, especialmente pela banca CESP, Sebrasp, pela banca FGV e talvez a FCC em menor escala, mas a depender do concurso, claro, e do tema do seu edital, esse tema ele é líquido e certo aí, é importante ficar de olho. Combinado? Bom, eu vou fazer algumas anotações, eu gosto muito de escrever ao longo aqui do nosso bate-papo, então você pode acompanhar junto comigo a construção do raciocínio, ou ao final da aula a gente disponibiliza para você aí no projeto esse material rabiscado e você pode tomar nota sobre ele. Então, princípios orçamentários. Eu quero que você então saiba, tá, que eles são regras. Então vem comigo, ó, que eles são regras e diretrizes. Então presta atenção, ó, são regras e diretrizes. Eu vou até melhorar para você. Eu fui falando aí ao longo do projeto, ao longo da aula, do começo da aula, mas eu vou anotando aqui e falando. Então, são regras, são diretrizes fundamentais que devem ser seguidas na criação e, no meu caso aqui, na execução orçamentária, tá? Então, ó, regras e diretrizes fundamentais. E aqui eu vou até melhorar para você, vem comigo, ó. Na elaboração, então eu vou até deixar claro aqui, ó, na elaboração e na execução do orçamento. Então aqui só para você ficar ligado, ó, na elaboração e na execução do orçamento. Ficou bom assim? Conseguiu entender? Ó? Então,
tanto na elaboração quanto na execução do orçamento, são regras e diretrizes fundamentais. Outro ponto importante, que eu quero deixar aqui claro para você. Aplicáveis, então vem comigo, são aplicáveis, presta atenção, aplicáveis a todos os entes. Cara, então são aplicados a todos os entes e poderes. Pronto, aqui você vai tendo, grande informação, aplicáveis a todos os entes. Objetivo: garantir a estabilidade, garantir a consistência do sistema orçamentário. É extremamente importante. Essa aplicação em todo mundo garante a consistência, garante a estabilidade do aspecto orçamentário. Fechou? Eles vão, então, ter toda aí, a base para guiar o processo orçamentário, tal. Então, eu quero deixar agora para você aqui um outro tópico aqui, a base legal deles, Então, eu quero deixar aqui para você a base legal, Então, vem comigo aqui que eu vou pontuar para você a base legal. Em tese, os princípios são obrigatórios, pelo menos aqui em AFO. Existem algumas exceções, as quais são apresentadas ao longo aqui da aula e ao longo das questões. Então, em tese, obrigatórios, mas existem pequenas exceções, poucas exceções, e eu vou sempre pontuá-las para você. A base legal aqui, como eu disse, Constituição, Lei 4.320 de 64, a própria LRF e doutrina, cara. Então aqui, sabendo disso, você vai voar comigo. Então a Constituição Federal, a Lei 4.320 de 64, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e aqui eu vou colocar doutrina. Fica ligado com a doutrina, porque é claro que, não vou nem colocar, mas existem decretos, tá? O próprio manual técnico do orçamento, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. O maior problema aqui é a doutrina, porque os princípios da Constituição, da 4.320, digamos que eles têm que ser daquele jeito, eles são cobrados daquele jeito, tá na lei e acabou. O grande problema, a grande problemática seriam as leis, seriam os princípios orçamentários da doutrina. Porque daí você tem o autor A, o autor B, e a banca usa o autor C, que não trouxe o princípio daquele jeito, ou trouxe um outro princípio, ou não trouxe aquele princípio. Então, por isso que é importante que eu vou te apresentar aqui, digamos que uma tabela, um padrão dos princípios que eu vou abordar com você. E é importante você saber que não necessariamente você pode ter todos esses princípios em todas as aulas e materiais que você encontrar por aí. Então eu quero que você fique ligado aí. Combinado? Maravilha. Vamos nessa então. Vamos seguir o baile aí. Fechou? Agora, já trouxe de cara para você uma questãozinha. Sério, professor? Opa! Já trouxe de cara para você uma questãozinha. Vem comigo, Vem comigo, porque eu vou aqui, desenrolar para você aqui, Vamos lá, O que diz a questão? E, tá vendo? Eu colocando o nome aqui para você, o número da questão, E aí eu consigo te falar. Você consegue buscar aí a questão, você consegue buscar aí no seu material, tá? Inclusive no site você consegue buscar pelo número da questão, então fica muito mais fácil assim, Olha o que disse essa. Já deu tempo de você resolver? Eu dou um tempinho para você dar uma lida nela, Então, a ação planejada do Estado na manutenção de suas atividades, na execução dos seus projetos, a respeito desse assunto, julgue o item. Os princípios orçamentários, tá? Então tá aqui, os princípios orçamentários válidos para todos os poderes e entes federativos visam estabelecer regras básicas para conferir racionalidade, eficiência e transparência
aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Essa questão está redondamente correta e eu vou até colocar para você aqui, ó, reforço de teoria. Dá uma olhada nessa questão, cara, ó. Ela é um reforço de teoria. Exatamente o que nós discutimos, exatamente o que nós falamos agora na teoria, você tem uma questão da banca cobrando exatamente a definição, o que é princípio. Então dá uma olhada aí, ó, uma baita de uma questão. Eu sempre aponto quando é reforço de teoria para você usar essa questão nas suas anotações. Olha que questão linda. Boa, né? Questãozinha boa. Agora vem comigo, ó. Aqui eu trouxe os princípios orçamentários, vamos dizer assim, né? Eu fiz uma coletânea deles aqui, eu fiz aqui um apanhado geral deles aqui, e vou te apresentar, então, quais são os princípios orçamentários que eu vou trabalhar com você aqui. Então, dá uma olhadinha, ó. Nós temos o princípio da unidade, da anualidade, universalidade, orçamento bruto, exclusividade, não afetação, especificação, unidade de caixa, equilíbrio, proibição do estorno, legalidade, publicidade, clareza, exatidão, uniformidade, transparência, programação, regionalização, orçamento impositivo e quantificação dos créditos. Reforço. Professor, esses são os únicos princípios existentes? Não. Professor, esses são os mais importantes? Seria talvez uma prepotência minha, mas é uma boa seleção, eu diria para você. É uma boa seleção. Eu sempre trabalho com esses aqui. São os mais cobrados. É claro que dentre esses ainda existe uma outra seleção dos queridinhos das bancas mesmo. Por exemplo, exclusividade, universalidade, anualidade. São princípios sempre cobrados. Então a gente fica muito de olho neles aqui, tá bom? Bom, veja, vamos seguir então. Eu vou pegar com base nessa tabela, eu vou começar para você então, ó, princípio da unidade. Então pronto, princípio da unidade. O princípio da unidade, ele também é chamado pelas bancas erroneamente, olha o que eu estou dizendo, erroneamente, de princípio da totalidade. Existe então, ó, unidade. As bancas chamam esse cara de totalidade. Mas se você pegar as doutrinas, os principais autores, existe uma diferença sutil, mas existe, entre unidade e totalidade orçamentária. E as bancas acabam não respeitando isso, tá? Então vem cá, que eu vou te apresentar. Princípio da unidade, também chamado de totalidade. Então, ó, também chamado de totalidade orçamentária, tá? Só que existe diferença. Então, segundo o princípio da unidade, o orçamento deve ser, ó, então vem cá, o orçamento deve ser uno. Ou seja, segundo esse princípio, cada ente da federação deve ter apenas um orçamento. Então a União vai ter apenas um orçamento, cada estado vai ter apenas um orçamento e cada município vai ter apenas um orçamento. Então nós vamos ter mais de 5.000 orçamentos municipais, 26, 27, entenda como queira, orçamentos estaduais, e nós vamos ter um orçamento federal. Fechou? Então, o que esse princípio diz? Que o orçamento deve ser uno. Ou seja, não existir mais de um orçamento para cada ente da federação em cada exercício financeiro. Então deve ser uno. Vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Então ele deve ser uno. Qual que é a característica aqui principal, então, ó? Esse cara, ele defende, então, ele tem por objetivo eliminar, ó. Então ele tem por objetivo, eliminar, ficou agarrado aqui, pera aí que nós vamos aqui arrumando aqui para você, ó. Então ele tem por objetivo
eliminar, ó, então ele tem por objetivo eliminar orçamentos paralelos. Olha só que bacana, ó, ele tem aqui então por objetivo eliminar orçamentos paralelos. Ah, professor, eliminando orçamentos paralelos, eu otimizo o controle, por exemplo, do Poder Legislativo, ou até mesmo dos órgãos de controle, do próprio Tribunal de Contas, da própria Controladoria Geral. Então, quando eu tenho essa eliminação de orçamentos paralelos, eu tenho apenas um orçamento, é mais fácil gerenciar, é mais fácil controlar, é mais fácil acompanhar um do que múltiplos orçamentos. Agora, isso é o que diz a unidade. Então, o orçamento deve ser uno para cada ente da federação e para cada ano. Então, para 2025, cada prefeitura tem apenas um orçamento. Para 2025, cada estado tem apenas um orçamento. Para 2025, a União tem apenas um orçamento. Para 2026, todo mundo vai ter apenas um orçamento de novo. Em 2024, todos tiveram um orçamento. É assim que funciona o princípio da unidade. Agora, esse orçamento único, ele é dividido em 3 partes. E essa divisão, essa tríplice divisão, essa tríplice apresentação é que os autores chamam de totalidade orçamentária. Porque a tríplice divisão não fere o princípio da unidade. Então eu tenho apenas um orçamento, esse cara tem a parte 1, parte 2 e parte 3, que eu vou chamar respectivamente de orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento das estatais. Então essa divisão não fere o princípio da unidade, mas essa divisão é chamada de totalidade orçamentária. Então vamos lá comigo aqui, ó. Eliminar orçamentos paralelos. Então veja você, ó, aqui eu tenho apenas um orçamento. Então isso aqui é o orçamento ser uno. Só que esse orçamento ele é apresentado em 3 partes, tá? Esse orçamento eu vou ter, ó, o orçamento fiscal, eu vou ter aqui o orçamento de investimento e eu vou ter aqui o orçamento de seguridade, tá? Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Basicamente, essa é a minha característica. E aí, vejo, ó, essa divisão é o que nós chamamos da totalidade orçamentária, tá? Então, essa divisão é o que nós chamamos da totalidade. Então, olha aqui, cara, tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Existe diferença crucial, tá? Só que as bancas acabam chamando da mesma coisa. Quer ver? Eu vou te provar isso, ó. Olha o que a banca disse, ó. O princípio da unidade ou totalidade, tá vendo? Esse ou aqui, ó, é um problema. Porque a banca está assumindo para ela, aqui em 2024, que para ela unidade ou totalidade é a mesma coisa. E teoricamente não é. Eu acabei de provar para você. Unidade tem apenas um. Totalidade é os 3, né? Os 3 tipos dentro de um único orçamento. Então é uma coexistência entre eles, mas tem diferença. Então determina a existência de um único para cada um dos entes federados, com a finalidade de evitar múltiplos orçamentos. Cara, a questão está redondamente, mas ela se encaixa mais à unidade do que à totalidade orçamentária. Mas você viu? Questãozinha redonda, em cima do pedido. Agora veja você aqui, ó. A ação planejada do Estado, não sei o que lá, julgue o item. Em consonância com o princípio da totalidade orçamentária, cada ente da federação deve elaborar uma única lei, com todas as receitas previstas e despesas fixadas. A questão está certa, mas ó, eu vou falar para você, era muito melhor, caberia muito mais ao princípio da unidade do que
da totalidade orçamentária. E não é só o CESP que faz isso não, dá uma olhada na FGV também, ó. Os princípios orçamentários são diretrizes fundamentais que orientam a elaboração, execução, bababá. Assinale a opção que indica o princípio que evita múltiplos orçamentos paralelos. E a banca foi lá e deu o gabarito como letra A, então vamos marcar aqui letra A, mas eu acredito que seria muito melhor o princípio da unidade. Por quê? Porque a unidade é ter apenas um. A totalidade é esse um, tem 3 divisões, e essa divisão, essa totalidade, não afeta o único orçamento. Topzera? Morreu o assunto? Muito bom. Temos mais um princípio aqui, o princípio da anualidade. O princípio da anualidade, ou também carinhosamente chamado como princípio da periodicidade. Ó. Então, o princípio da periodicidade, ele também pode ser chamado assim. O que diz esse cara? Ele diz que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para apenas um ano, que é chamado no Brasil de exercício financeiro. E no Brasil, coincidentemente, o exercício financeiro é igual ao exercício social, ou seja, é igual a um ano. Aí aqui a gente acaba misturando um pouquinho, se você estuda contabilidade também, pode ter uma pequena confusão. Se você não estuda, não vai ter dificuldade nenhuma. Pensa que o exercício financeiro é igual a um ano. E no Brasil coincide com o ano civil. Então vem cá que eu vou melhorar para você isso. Ó. O que diz esse cara? Esse cara diz que ele deve ser elaborado. Então vem comigo. Ó. Deve ser elaborado e aprovado, então deve ser elaborado e aprovado ou autorizado para um ano. Para um ano. Essa aqui é a regra. Esse um ano no Brasil, esse um ano no Brasil coincide com o ano civil. Ano civil, então, vai ser quando? De janeiro a dezembro. Então, no Brasil, veja você que loucura, presta atenção, bem devagarinho, na manha, tá? Elaborado e aprovado para um ano. Esse um ano, veja você, aqui no Brasil vai ser igual ao ano civil, de janeiro a dezembro. Então, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. É isso que diz, simplesmente isso que diz o princípio da anualidade. Então, o orçamento de 2024, ele acabou em 31 de dezembro de 2024. O orçamento de 2025, ele foi elaborado e aprovado, autorizado. Depois eu vou te passar os prazos em uma outra aula, né? Você vai ter, então, os prazos. Mas o 2025 é um orçamento para esse ano. Para 2026, nós vamos elaborar e autorizar agora para 2026. E assim nós vamos caminhando e levando isso, tá? Ele é para um único orçamento. Fechou? Sim ou não? Fala comigo. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Vem comigo aqui, ó. Mais um princípio, Mais um princípio. Fala comigo. Fala comigo, O sistema... Aí a questão vai trazer essa, Então, acabamos de ver o princípio. O sistema de planejamento e orçamento no Brasil não adota... Olha só. Não adota estritamente o princípio da anualidade. Opa, como assim não? Pois o orçamento público pode ter execução que ultrapasse um ano, devido à possibilidade de despesas empenhadas, mas não pagas até... Esquece, isso aqui nós vamos dar um nome depois lá na frente de restos a pagar, Então isso aqui depois nós vamos falar lá na frente de restos a pagar, mas a questão está errada. A questão está errada.
É claro que deve, e o erro está aqui, ó, não adota, é claro que adota estritamente o princípio da anualidade, ou também chamado carinhosamente de periodicidade. Haja vista esse entendimento, essa duração exclusiva de 1 ano para esse exercício. Fechou? Tamo junto aqui ou não? Maravilha. Vamos para mais um? Vamos lá para mais um princípio. Esse aqui é um cara bastante cobrado também. Princípio da universalidade. Também já foi chamado aí por algumas bancas de princípio global. Princípio global, princípio da globalização, ele já trouxe, mas geralmente é mais universalidade, mas ele já trouxe essa nomenclatura alternativa. O que diz o princípio da universalidade? Esse cara diz que na peça orçamentária, nesse mesmo orçamento que deve ser único para apenas 1 ano, que a gente acabou de estudar, este orçamento deve apresentar todas as receitas previstas, todas as despesas fixadas ali daquele período para os entes, para os poderes e tal. Por quê? Para que a gente consiga ter, então, nesse orçamento, todas as receitas e todas as despesas previstas no ato da elaboração do orçamento. É claro que depois nós vamos ter alguns ajustes no aspecto orçamentário, do que pode ou não pode ter, de algumas alterações, mas na elaboração do orçamento eu preciso ter todas as receitas e todas as despesas. Eu vou colocar aqui para você 200, fundos e tal. Então aqui, basicamente para você entender, pensa em universo, coisa linda, ó. Então tem que ter todo mundo no universo, ó. Todas as receitas, todas as despesas, tá? Então aqui vamos lá comigo, ó. Princípio da universalidade. O que diz esse cara, ó? Que deve conter no orçamento, então, ó, deve conter no orçamento todas as receitas, então, ó, todas as receitas e despesas para esse exercício que a gente acabou de estudar. Então, deve ter todas as receitas para os poderes, doentes, seus fundos, órgãos, entidades, administração direta, indireta. Isso aí é mais constitucional, administrativo do que propriamente AFO, né? Mas deve conter todas as receitas e despesas. Essas vão ser, então, as receitas e despesas orçamentárias, tá? Inclusive, eu vou até chamar para você aqui, ó, tá? A nomenclatura delas, ó. Então, são receitas e despesas orçamentárias. Professor, olha só que legal. É o que nós vamos chamar, então, de orçamentárias. A exceção a esse cara é porque pode existir também, ó, pode existir também as receitas e despesas extra orçamentárias. Ah, é, professor? Ó, então pode existir aqui as receitas e despesas extra-orçamentárias. São aquelas que de fato não vão constar na peça orçamentária, então é uma exceção. Lembra que eu falei para você que eu ia tratar contigo das exceções? Então veja, as extra-orçamentárias são as exceções. Então, calção, fiança, garantias, alguns tipos de operações de crédito, mas fica tranquilo, na hora certa eu vou te explicar isso. Então, em linhas gerais, o orçamento, as receitas orçamentárias, as despesas orçamentárias atendem à universalidade. Elas estão todas dentro do orçamento. Tanto que a banca cobra assim, ó. No Brasil, de acordo com o princípio da universalidade, o orçamento deve englobar todas as receitas e todas as despesas, autarquias, fundações e empresas estatais. Aqui nós temos, olha só, eu vou até mudar aqui, ó. Aqui nós temos as empresas estatais se forem dependentes, tá? Ó, dependentes.
Então essa aqui é uma boa de uma questão, ó. Ela está errada por esse finalzinho, tá? As empresas, não, então, ó, das empresas estatais, só das dependentes. As independentes não vão ter esse orçamento com o aspecto público, tá? Então, o erro dela é só por generalizar todas as empresas estatais, porque são só as dependentes. Mas o conceito do orçamento até aqui, ó, estaria redondamente correto. Fechou? Eu espero que você tenha gostado. Eu volto para uma parte 2 de princípios orçamentários e nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo falando mais um pouquinho sobre outros tantos princípios orçamentários. Lembrando que nós vamos estudar todos aqueles da tabelinha lá apresentada para você na aula anterior. Então vamos comigo já, de cabeça, de cara já, para a próxima aula. Então veja que nós vamos para a parte 2, aqui fica o convite das redes sociais, a matéria AFO, Administração Financeira e Orçamentária, e eu vou com ele, o princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, ele diz o seguinte, que é vedado que as despesas ou receitas sejam incluídas na peça orçamentária nos seus montantes líquidos. Então, o princípio do orçamento bruto fala que as receitas e as despesas devem ser apresentadas, devem ser computadas no orçamento pelos seus valores brutos. Pelos seus valores brutos e não pelos valores líquidos. Isso acontece para evitar a dupla contagem de receitas e despesas. E eu vou te dar um exemplo muito clássico, muito prático, que acontece na repartição pública. Então a repartição pública tem lá os seus servidores, aquele órgão lá, aquele ministério, aquele órgão tem os seus servidores, e ele paga os salários, a remuneração, o subsídio daqueles servidores. Pois bem, o salário dos servidores para a repartição pública naquele momento é uma despesa, né? Então o pagamento, né, o salário de um modo geral é uma despesa. Mas se Deus quiser, quando você passar, você vai ganhar muito bem, obrigado, e você vai pagar imposto de renda, porque você ganha bem, então você tem que dar parte do seu dinheiro, parte da sua renda, para que o governo divida com quem menos tem, ou destine para serviços públicos de qualidade. Aqui, infelizmente, em AFO eu tenho que entrar em alguns exemplos de governo, eu tenho que falar algumas coisas, e eu já deixo bem claro que não reflete necessariamente a opinião política do professor, nem da instituição. Então, o QConcursos, o professor William Notário, nos exemplos que eu vou citar aqui, quando eu citar, não significa que a gente gosta desse e não gosta daquele, ou gosta daquele e não gosta desse, tá? Pelo amor de Deus, todo mundo adulto aqui. Mas, por exemplo, eu estou falando de orçamento público, eu estou falando de desconto de imposto de renda do seu salário. E para que desconta? Porque daí imposto sobre a renda, segundo o governo você está ganhando bem, então vamos pegar parte disso aqui para a gente destinar para quem não tem. Essa é a teoria do negócio. Fechou? Sim ou não? Então vamos nessa, vamos firme aqui. Feito isso, quando vai ter o pagamento do salário, tem o imposto de renda que é descontado do funcionário e isso volta para o fisco. Então veja, no pagamento do salário, que é uma despesa, nós temos uma receita que é o imposto. Então se eu vou pagar 100 de salário e tenho 20 de imposto, o líquido é 80. Só que essas despesas com salário devem constar no orçamento por 100 e não por 80. Eu vou fazer um exemplo aqui para você, ó. Então vamos lá. O que diz aqui, ó? Então o que diz aí? Opa, o que diz aqui esse cara, ó? Então esse princípio diz que é vedado ter receitas e despesas. Então vem comigo, ó. É vedado ter receitas e despesas pelos valores, então vem comigo, ó, pelos valores líquidos. Que bacana, hein? Então, ó, não pode ter valores líquidos.
Então, as receitas e as despesas, vem comigo aqui, ó. As receitas e as despesas devem ser apresentadas pelos seus valores brutos, sem qualquer dedução. É vedado qualquer dedução, desconto, abatimento, é vedado. Tem que ser apresentado pelo valor bruto. Então eu vou te dar um exemplo clássico aqui, ó. Então eu vou te dar um exemplo clássico. Imagine que nós vamos ter aqui, ó, os salários, tá? Então imagine que nós vamos ter aqui os salários no valor de 100 mil reais. Então, hipoteticamente, nós vamos ter aqui salários no valor de 100 mil. Aí você olha aqui e fala, opa, 100 mil, é uma despesa, né? É uma saída de recurso do orçamento. E aí, nós vamos ter aqui, ó, então imagine que você tem aqui, ó, imposto de renda retido na fonte, vamos imaginar aqui, ó, no valor de 20 mil. Então, você passa a ter aqui, neste momento, ó, os salários, mas em uma ordem líquida. Então, os salários líquidos no valor de 80 mil. Então, você tem salários líquidos no valor de 80 mil. Então, você tem bruto 100, tem o desconto do imposto de renda. Então, o que esse orçamento fala? O que o princípio fala? Que eu tenho que apresentar aqui, ó, lá as despesas pelo valor de 100 mil. As minhas receitas têm que ser apresentadas pelo valor de 20. Esse valor bruto aqui, ele não pode ser considerado, para evitar uma dupla contagem. Então, veja, eu apresento 100 mil de despesa, que é o salário, eu apresento 20 mil de receita, que é o imposto, e eu sei que matematicamente isso me dá uma despesa líquida de 80. Mas para evitar a dupla contagem e ter receita ou não ter receita, ter despesa e não ter despesa, eu faço essa ponderação aí. Fechou assim ou não? Fala comigo. Vamos nessa? E olha o que diz a questão, ó. De acordo com o princípio do orçamento bruto, vai comigo, ó. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas pelo seu valor bruto. Olha o erro da questão aqui, ó, pelo seu valor bruto. Independentemente de o saldo ser positivo ou negativo, aí nós estamos com uma questão errada. Orçamento bruto, então, grava. Apresentar as verbas pelos seus valores brutos, sendo vedada qualquer desconto, dedução, abatimento, cancelamento, compensação, tá? Então, é sempre pelo valor bruto para evitar dupla contagem. Próximo princípio, esse despenca nas provas. Esse, ele arrebenta de cobrar. Então, nós temos aí o princípio da exclusividade, velho. Princípio da exclusividade. O que diz o princípio da exclusividade, pessoal? Esse cara surgiu para evitar que o orçamento fosse usado de maneira imprópria. Como assim, professor? Como que eu agora eu fiquei maluco? Calma, que eu mostrar-te-ei. Ó, o princípio da exclusividade, ele surgiu para evitar que o orçamento fosse utilizado para tratar de itens que não sejam receitas e despesas. Então, para evitar que seja discutido qualquer outro assunto na lei orçamentária, porque ela é uma lei, então existe um princípio para falar, aqui não, velho. Aqui não. Então veja você, o princípio orçamentário da exclusividade fala que na peça orçamentária, no orçamento, nós apenas vamos discutir receitas e despesas. Apenas vamos tratar ali receitas e despesas. Nós não vamos tratar ali, por exemplo, de direito penal.
Nós não vamos tratar ali da criação de um feriado naquela cidade. Nós não vamos tratar ali da mudança de um nome de um hospital. Nós não vamos tratar ali da mudança de um nome de rua. Nós vamos tratar ali apenas de receita autorizada, despesa fixada, pagamento, recebimento, cobrança, tá? Então, só aspecto orçamentário. Vamos anotar isso? Então, no princípio da exclusividade, então, ele vai dizer para nós aqui o seguinte, ó. Então, ó, deve ser tratado, então vai comigo, ó, deve ser tratado assuntos pertinentes. Então, ó, o que significa isso? Ó? Assuntos pertinentes. Ou seja, assuntos ligados ao orçamento, velho. Assuntos ligados ao orçamento. Sério, professor? Opa! Somente vamos ter aí assuntos ligados ao orçamento. Só vamos ter aqui receita, só vamos ter aqui despesa, só vamos ter aqui entrada de recurso, saída de recurso. Então a lei orçamentária, nós vamos ver depois a LOA, né? A LOA não pode tratar de nada alheio ao orçamento público. É essa aqui a grande sacada do negócio. Fechou? Tamo junto? O que você acha até aqui? Tranquilo, né? Esse aqui, esse princípio, ele tem uma exceção importante. Por isso que eu falei, esse aqui é um dos mais cobrados, esse aqui nós vamos ter que detalhar um pouquinho. Qual que é a exceção deste princípio? Ele vai falar o seguinte, ó, não fere a exclusividade orçamentária a autorização para abertura de créditos adicionais do tipo suplementar. Fica tranquilo que nós vamos estudar, se você ainda não estudou, créditos adicionais na hora certa. E também é uma exceção a autorização para a contratação de operações de crédito. Então, existem duas exceções, ou seja, na LOA, na lei orçamentária, no orçamento, apenas receita de despesa, ponto. Duas exceções, que estão ligadas ao aspecto orçamentário. Mas essa lei, ela autoriza a contratação de operações de crédito, inclusive ARO, que é a antecipação de receita orçamentária, e essa lei, ela autoriza a contratação de operações de crédito do tipo suplementar, tá? Tudo isso, créditos adicionais, as operações de crédito ali, tudo isso eu vou falar com você na hora certa. Tudo isso na hora certa, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, nós vamos conversar sobre isso na hora certa. Eu só preciso que você tenha a calma para... Deixa eu ver aqui, apareceu uma mensagem do áudio. Não, o áudio tá legal, o áudio tá legal. Então nós temos que ter a calma para discutir tudo isso na hora certa. Fechado? Tamo junto ou não? Cara, ó, eu acho que assim, ó, é uma aula pesada, mas eu tô fazendo bem com calma, bem detalhadinho aqui para você voar comigo, tá? Então vem cá, ó. Qual que é a exceção desse cara? Ó, então vem comigo, ó. Qual que é a exceção? Qual que é a exceção desse cara? A exceção dele são duas autorizações. Ó. Então a exceção dele são duas autorizações. Duas autorizações. Sério? Sério. Duas autorizações. Quais são elas? Então, a autorização para abertura, então vem comigo, ó, para abertura de crédito adicional do tipo suplementar, e é importante você saber o tipo, por quê? Porque existem 3 tipos de crédito, e aí você imagina a confusão que a banca faz. Então, a abertura de crédito do tipo suplementar e a autorização também para operações de crédito. Então, para a operação de crédito. Então, operações de crédito, que traduzindo são os empréstimos, tá? Operações de crédito. Eu vou colocar aqui, inclusive, ARO, que é a antecipação de receita orçamentária.
Cara, esse aqui eu demorei um pouquinho mais, eu preciso que você foque muito nele, porque esse cara, ele aparece sempre. Então, exclusividade, nada alheio ao orçamento, só receita, só despesa. Exceção, 2 autorizações, abertura de crédito adicional do tipo suplementar e contratação de operações de crédito, inclusive do tipo aro. Vamos ver o que a banca fala dele? A banca fala o seguinte, ó, tem uma questão da FGV boa, ela vai falar assim, ó, a exigência de que a estimativa da receita e a fixação da despesa para o próximo período não incluam elementos alheios ao orçamento, determinando que a lei orçamentária anual trate apenas de questões de natureza orçamentária, com exceção das aberturas de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, refere-se ao princípio da exclusividade. Pode marcar para nós aí, gabarito letra C de sozinho. Pode marcar! Letra C. Tá vendo aí, ó? A banca até trouxe a exceção. Então, uma questão completa. Essa aqui eu vou até colocar para você aqui, ó. Essa aqui eu vou até colocar, ó. Reforço de teoria. Reforço de teoria. Fechou? Tamo junto aí, sim ou não? Ah, professor, não acredito nesse negócio. Verdade, cara, eu tô te falando. Vamos junto aí, ó. E agora? Vamos lá, devagarinho, na manha. Vamos comigo ou não? Vai, o que você achou dessa? Reforçou a teoria já? Tamo junto? Fala comigo. Aê, garotão. Boa, gostei dessa. Até fui olhar aqui se tinha alguma outra aqui fácil aqui do CESP, mas não achei ele. Vamos lá. Princípio da não afetação. Esse aqui é o próximo princípio agora. O princípio da não afetação. Também chamado de princípio da não... Também chamado de princípio da não vinculação. Ó, também chamado de princípio da não vinculação. O que diz esse camarada, turma? Esse cara, ele diz o seguinte, ó. Princípio da não afetação ou da não vinculação. Ele vai falar que as receitas com impostos... Cuidado que esse aqui ele pode soar um pouco estranho, ó. As receitas com impostos, elas não podem ser afetadas, vinculadas a despesas. Já as receitas com taxas e contribuições de melhorias, essas podem e serão vinculadas. Por exemplo, taxa de iluminação pública. O recurso é vinculado à iluminação pública. Taxa de coleta de lixo. O recurso é vinculado à coleta de lixo. Contribuição de melhoria, asfalto. Asfalta lá o bairro, a casa lá, vem no IPTU, vem cobrança, contribuição de melhoria. Então é vinculado ao asfalto. Então, essas taxas e contribuições de melhorias são vinculadas. As receitas de impostos não são vinculadas para que a gestão consiga, né, imprimir ali os seus projetos, os seus programas de governo. Fechou? Então vamos anotar isso. Vamos anotar isso aqui, ó. Nenhuma, então vem comigo, ó. Nenhuma receita. Então vem comigo, ó. Nenhuma receita de impostos, então nenhuma receita de impostos será vinculada. Então, ó, receita de impostos será vinculada. Fechou?
taxas de melhorias e taxas e contribuições de melhorias, sim. Então você pegar lá a taxa de iluminação, lembra do exemplo, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, contribuição de melhoria, essas sim vão especificamente para o seu fim. Agora, os impostos não, os impostos eles serão trabalhados ali para os programas, para a autonomia do gestor. Existe uma exceção, então esse cara também cai bastante a exceção. Qual que é a exceção desse cara? As repartições constitucionais dos impostos. Por exemplo, o IPVA, ele é repartido por lei entre o Estado e o município que o carro está emplacado. O IPI, o IPVA, o IPI, o imposto de renda. Então, existem algumas repartições constitucionais dos impostos e essas não ferem o princípio da não afetação. Existe também alguns outros programas que são repartições obrigatórias para programas específicos, serviços públicos de saúde, saneamento básico. Então, assim, existem algumas despesas que elas serão fruto dessa repartição. E aí, de fato, não impactam esse movimento. Eu vou colocar a exceção para você aqui, né? Então, ó, exceto... Então, deixa eu colocar para você aqui, ó. Exceto as repartições... Então, ó, exceto as repartições constitucionais, ó. Então, exceto as repartições constitucionais. E aí eu vou colocar para você que existem mais. E eu te convido a ver a próxima questão comigo, porque olha só. Uma questão que vai falar que durante a apresentação da proposta orçamentária, a equipe foi questionada quanto à alocação de alguns recursos do orçamento à luz do princípio da não afetação. Após analisar os questionamentos, a equipe admitiu que foi inadequada a vinculação de parte das receitas para qual situação, ó? Para qual situação? Aí aqui eu vou trazer para você aqui, ó, Então vamos lá, ó. Repartição de receita tributária. Isso pode, isso tá na Constituição, isso acontece essa repartição. Então, fim de conversa. Ações e serviços públicos de saúde também, né, não fere destinar para alguns recursos, destinação, atividades de ensino, manutenção do ensino também não fere, atividades de administração pública, administração tributária, isso aqui não fere, cobertura de saneamento básico, ele não está nas exceções. Existem as exceções da repartição tributária, da repartição dos impostos, e a letra D fala de atividades da administração tributária. Então essa vinculação ela é permitida nessa exceção. Então aqui nós não encontramos saneamento básico lá na exceção, então o nosso gabarito é a letra B. Boa questão da FGV, viu? Boa questão mesmo da FGV. Essa aqui ela foi muito criteriosa, muito boa, tá? Então fala aqui das exceções. Fechou? Então veja, eu te convido a dar uma analisada nessa apresentação teórica, sabendo que existem as repartições constitucionais e mais situações que não afetam o princípio da não vinculação. Quais outras situações? A letra A, a letra C, a letra D e a letra E. E a letra B, que foi o nosso gabarito, não é uma exceção a essa repartição tributária. Fui para o próximo princípio, que diz o seguinte: o princípio da especificação. Esse cara, ele também já foi chamado de princípio da especialização. Então esse cara já foi chamado, ou ele é chamado nas provas de especialização, ou então princípio da discriminação. Então veja você, ele aparece
o princípio da especialização ou da discriminação. Esse cara vai falar o seguinte, ele determina que no orçamento as receitas e as despesas, especialmente as despesas, elas devem ser discriminadas, detalhadas, demonstrando a origem e as aplicações dos recursos. Então isso aumenta, né, o controle, aumenta a efetividade, a explicação, aumenta a transparência. Então veja você, ó, o que ele vai falar aqui? Ó? Ele vai falar então, ó, que as receitas, então ele vai falar aqui, ó, que as receitas e despesas, então vai comigo, ó. Ele vai falar aqui que as receitas, opa, cortou aqui, ó. Ele vai falar que as receitas e despesas devem ser detalhadas. É essa aqui a grande sacada, ó. Devem ser detalhadas. Esse detalhamento, ele busca apresentar justamente isso, as origens e as aplicações de recurso, né? Quais foram as receitas, quais foram as despesas. Então, ele vai acompanhar, ajuda no acompanhamento, no controle. Então, devem ser detalhadas. Esse detalhamento aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, ele vai buscar apresentar justamente isso, ó, origens e aplicações, ó, origens e aplicações dos recursos. Olha só que bacana, ó. Fechou? Então ele busca isso. E esse princípio, na boa, ele aumenta, na verdade ele facilita a função de acompanhamento e controle do gasto público por toda a sociedade. Tanto que a questão vai dizer o seguinte, ó, deixa eu até voltar aqui para você entender. Ó, deixa eu voltar aqui. A questão, então, esse cara, esse detalhamento, ele ajuda no acompanhamento. Eu vou colocar porque é um trem importante isso aqui, ó. Esse detalhamento, ele ajuda no acompanhamento da sociedade, ó. No acompanhamento. E olha o que diz a questão, ó. O princípio orçamentário consagrado pela Lei Federal 4.320, que aponta que toda despesa deverá ser identificada no mínimo por elemento, visando impedir a inclusão de dotações globais, com exceções dos programas especiais de trabalho e da reserva de contingência. Então até tem uma exceção ali, ela não é tão cobrada, mas eu já mato nessa questão. Inclusive eu já vou até colocar para você aqui, ó, reforço de teoria. Olha que baita de uma questão, ó. Então veja, essa danada aí vai dizer o seguinte, ó, é conhecido como o quê? É conhecido como o princípio da especificação, ou detalhamento, ou discriminação. Esse é o princípio que vai falar da forma de detalhar as despesas, né, as receitas e as despesas, para evitar dotações genéricas, evitar ali o que a gente chamava antigamente de função guarda-chuva, né? Tinha ali evitar o orçamento geralzão, genérico, assim. Então tem que ter detalhe, para a gente entender as origens e as aplicações de recursos. Eu espero que você tenha gostado e, mais que isso, que você tenha compreendido os assuntos aqui abordados. Nos vemos em breve. Continue firme na sua missão. Um beijo grande, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!